16 de fevereiro de 2022, estamos na quarta-feira da sexta semana do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos por vossa graça viver de tal modo que possais habitar em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Nós vamos continuar a meditar a carta de São Tiago, capítulo 1, 19 ao 27. Meus queridos irmãos, sabei que todo homem deve ser pronto para ouvir, mas moroso para falar e moroso para se irritar. Pois a cólera do homem não é capaz de realizar a justiça de Deus. Por esta razão, rejeitai toda a impureza e todos os excessos do mal, mas recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas almas. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, aquele que ouve a palavra e não a põe em prática é semelhante a uma pessoa que observa o seu rosto no espelho. Apenas se observou, vai-se embora e logo esquece como era a sua aparência. Aquele, porém, que se debruça sobre a lei da liberdade, agora levada à perfeição, e nela persevera, não como um ouvinte distraído, mas praticando o que ela ordena, esse será feliz naquilo que faz. Se alguém julga ser religioso e não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião é vã. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas em suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, esse trecho da carta de São Tiago muito exigente para nós que somos cristãos. Muitas vezes, meus queridos, as pessoas pensam que os piores e mais devastadores pecados são os de ordem moral sexual. Tem muita gente que vive uma austeridade ríspida no que concerne aos seus afetos, mas possui uma língua solta, é agressivo, não é hospitaleiro, é uma pessoa fofoqueira que dissemina o mal. Isso é pior do que todos os demais pecados, porque isso destrói o próximo, porque isso destrói relações, porque isso destrói o coração do outro que Deus colocou diante de nós para convivermos. Por isso que São Tiago vai começar esse trecho, o versículo 19 do capítulo 1, dizendo: olha, sabei que todo homem deve ser pronto para ouvir,
mas moroso para falar, moroso para se irritar. E às vezes é o contrário conosco. Nós estamos sempre dispostos a falar, a querer apontar, a querer avaliar o outro, a querer mudar o outro, e somos poucos dispostos, pouco dispostos a ouvir o outro, a ouvir o testemunho do outro, a história do outro, o porquê o outro é de um jeito e não de outro jeito. A leitura também vai falar da questão da cólera. Muitas vezes nos irritamos por pouca coisa. Tem pessoas que acordam repleto de cólera. Parece que já começa a cólera no sonho durante a noite. O cristão não pode ser assim. O estar irritado, nervoso, agressivo não vai resolver o seu problema. Acalme o coração diante de situações que te tira fora de si. A cólera, a irritabilidade não resolve problema algum. Não resolve. Outra coisa que esse trecho vai nos falar mais uma vez, a questão da língua. São Tiago é categórico. Se alguém julga ser religioso e não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião é vã. Ele coloca como critério de autenticidade religiosa a moderação na língua. Olha, se essa palavra for levada ao pé da letra, tem muita gente católica que serve uma religião vã. Por quê? Porque vive disseminando mal no meio da língua, com fofocas, com mentiras. Está na hora de cada um cuidar dos seus problemas próprios, dos seus desafios. Está na hora de cada um olhar para os seus defeitos e buscar corrigir os seus defeitos. Os do outro, o outro corrigirá se lhe aprouver. Caso contrário, não. É aquela bela história. No mundo, se cada um cuidasse da sua história, o mundo seria bem melhor. Esta é a palavra de hoje. Um puxão de orelha para nós. E para concluir, vamos voltar no versículo 22, desse capítulo 1. Sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sabe por quê, meus queridos? Tem muita gente que pensa que é santo, mas não refreia a língua. É o pior de todos os cristãos. Tem muita gente que pensa que é santo por cumprir os preceitos religiosos, mas trata mal os outros com sua arrogância. Insolentemente se acha melhor do que os outros. Está enganando a si próprio e é um péssimo cristão. Que Deus nos ajude a colocar em prática a palavra de hoje. Não é fácil, não. Mas quando nós nos unimos a Deus, se torna possível. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, o Padre continua com o convite a todos que vocês possam curtir a minha página no Facebook, Padre Diego Araújo. Clique lá, enviar o convite, seguir a página. E também o meu canal no YouTube,
também Padre Diego Araújo. Quando vocês abrirem, clique lá, inscrever-se, para que você possa fazer parte. Além de clicar em inscrever-se, clique o sininho. Vai aparecer as opções, você clica em todas, porque daí você vai receber as notificações de todas as postagens que forem feitas no canal. Que Deus os abençoe e os proteja, meus queridos. E lembre sempre, Deus está no comando de tudo.